Bom, então nós temos aí o primeiro problema, né, essa diversidade de equipamentos e a dependência externa. Então, essa questão da dependência externa é uma coisa que envolve diretamente o quê? A base industrial de defesa. Você tem que ter uma base industrial de defesa mínima, que se não seja apenas para fazer itens completos, equipamentos completos, né, mas ter também a capacidade de produzir sobressalentes, munições, toda essa coisa. Então a gente pensa muito, até que é uma Embraer para fazer um avião, um caça, um Gripen, sei lá. Mas você também precisa das peças de reposição. Tá certo? Então e tudo isso faz parte desse contexto. E isso tem a logística, mas tem a indústria também, né? Eu cito sempre o exemplo, o Brasil comprou aí no final da década de 90 um obuseiro novo, que é o Light Gun, eu acho que é o L-118, né? Que é um obuseiro inglês, né? E esse obuseiro, na época que eu era logístico, né? Eu recebia esses primeiros lotes para fazer a preparação, a capacitação do pessoal, recebia o material ferramental, eu trabalhava numa unidade de manutenção de armamento nessa época, e eu era capitão ainda, e naquela época eu vi que já era um equipamento bem diferente do que a gente está acostumado, do Obuseiro 105, né, que já vem lá desde a Segunda Guerra Mundial e tal, muito resistente, muito rústico, né, era um equipamento totalmente diferente, o Obuseiro Light Gun. E eu vi que no futuro ele ia ter problemas de peças, de reposição, coisas que não eram muito comuns no Obuseiro americano, no M101, né, que é o Obuseiro americano. 105 milímetros, né? Então aí a gente via que isso acontecia em algum momento, e aconteceu. Hoje em dia os obuseiros Light Gun no mundo inteiro têm problema de peça de reposição, no mundo inteiro, porque o consumo dele é grande, tem que trocar tubo, à medida que você vai atirando, você tem que trocar tubo. Então tudo isso a gente vai relacionar com o que está acontecendo na Ucrânia, né? A quantidade de tiros que a artilharia ucraniana, a artilharia russa faz e consome. Aqui no Brasil a gente passa uma vida inteira de um obuseiro, aqueles que vieram da Segunda Guerra Mundial, sem precisar trocar um tubo, porque a gente não atira tanto assim. Mas numa guerra como na Ucrânia, você consome, a vida útil do tubo é muito rápida, você vai precisar trocar. E quem produz isso? Quem produz um tubo de canhão, de um obuseiro? Né? Então tudo isso faz parte dessa logística. Então essa dependência externa, essa diversidade de equipamentos que a Ucrânia foi obrigada a utilizar, e tudo começou lá na origem da Ucrânia, ela tinha equipamentos da era soviética, tudo começou com equipamentos da era soviética, mas isso foi mudando desde muito antes, assim, antes de se falar em 2014, no início da crise, a OTAN já vinha assim, muito interessada em se expandir para a Ucrânia, e começou a fornecer material, começou a ter intercâmbios, começou a ter formação de pessoal e fornecimento de material também, não é isso? Então, assim, aí começou a haver uma mistura, esse primeiro item, a mistura de viaturas ocidentais e soviéticas, e até russas mesmo, porque depois de um certo tempo, ainda algumas viaturas russas começaram ainda a ser utilizadas, e fabricação russa, né? Então, assim, as peças de reposição de muitas das viaturas, na era da União Soviética, existia uma distribuição dos fornecedores, das fábricas que faziam determinados componentes e tal. Quando eu estava lá, me chamava a atenção a questão de pneu, por exemplo, na Rússia, porque a maioria das fábricas de pneus estavam na Ucrânia, não sei porquê, de aeronaves, assim, você via muito pneu careca lá na Rússia, nas viaturas militares, e por causa disso. Tá? Então, assim, a produção era distribuída por toda a União Soviética. Então tinha o Cazaquistão, Tadiquistão, muita coisa era distribuída. Assim, a maior parte das peças de conjunto de reparação e os sobressalentes eram feitos na Rússia, na Federação Russa, e alguma coisa na Ucrânia. E o resto, alguma outra coisa nas outras repúblicas. Quando acabou a União Soviética, gerou um problema. Então, o próprio material soviético já tinha problema. E começou a receber material ocidental, também aumentou esse problema. Tá certo? Mas a Ucrânia tem fábricas de blindados, lá em Kharkiv, por exemplo, eu visitei uma fábrica de blindados enorme que tem lá em Kharkiv, por exemplo, não sei como é que está hoje, deve estar sendo bombardeada constantemente aí, mas eu visitei, tem outras, tá? Então tem materiais ucranianos também, hoje em dia, tá? Mas essa mistura toda começou a acontecer. No início da guerra, o que aconteceu? Já avançando para 2022, né? Nós tínhamos aí
muito material soviético ainda, tá? Muito material soviético, e começou a se receber material, particularmente material americano, material alemão, majoritariamente. Aí você vê, o inglês tem uma coisa ou outra, o francês quase nada, e quando mandava coisa muito velha, a MX-10, coisas assim, e aí outros viaturas. E com isso a Ucrânia combateu em 2022, fez recebeu muito material norte-americano, recebeu 5.000 Humvees, recebeu o M113, recebeu o Striker, recebeu alguns Abrams, recebeu muitos Bradleys, 500 Bradleys, então assim, Max Pro e outros. Então assim, recebeu muito material americano e com isso, e muitos Leopard 1 e 2 da Alemanha e de outros países europeus também, e com isso ele fez, por exemplo, aquela grande ofensiva, tentou fazer, né, aquela grande ofensiva de 2023, que deu muito errado, perdeu muito material, e chegamos em 2024 com uma necessidade gigantesca da Ucrânia de repor esse material perdido. Perdeu muito material naquela ofensiva lá de 2023, que mal sucedida, né, que não avançou quase nada, né? A gente ficou comentando aí quase um ano inteiro, toma Rabotino, não toma Rabotino, não toma Rabotino, não toma Rabotino, e não conseguiu tomar Rabotino depois de um ano de combate. E perdendo material. Tá certo? Então foi um fracasso total aquela contraofensiva, e isso redundou perdas de pessoal e material, mas vamos falar aqui do material. Tá certo? E gerou que em 2024, para poder continuar combatendo, a Ucrânia teve que receber mais de 60 tipos diferentes de viaturas. Mais de 60 tipos diferentes só em 2024. Ou seja, foi um pesadelo logístico. Como é que o comandante chamou aí? O zoológico, né? Sei lá, o Russo que fala aí, zoológico. O ecossistema aí a gente vai falar um pouco sobre esse monte de tipo diferente, porque teve que pegar quem tinha disponível. Eu lembro que começou aqui, eles queriam que o Brasil fornecesse o Guarani para eles, né? Quem pôde forneceu, 5 blindados aqui, 10 blindados ali, tem da Turquia, da África do Sul, até da África do Sul tem, que não é muito apoiado, mas assim, teve uma empresa norte-americana que comprou blindados da África do Sul e reformou e vendeu, forneceu, né, para a Ucrânia, nem vendeu, porque não comprou, forneceu, e aí vai, e aí de diversos países. E com relação ao equipamento soviético perdido, que era a maioria do material que a Ucrânia tinha, esse material começou a ser fornecido por países como a Polônia e a República Tcheca, que forneceram muitos veículos blindados, carros de combate, veículos blindados de infantaria, veículos blindados de transporte pessoal, né? E tudo isso foi fornecido da era soviética, começou a ser fornecido pela Polônia e pela República Tcheca, principalmente. Tá? E peças de reposição também, que precisava de peças de reposição. Só que com a avançada da guerra em 2024, esses também foram se desgastando, e o principal, as peças foram acabando. As peças que tinham lá na Polônia, as peças que tinham lá na República Tcheca, as peças que tinham na Eslováquia, e seja onde, começaram a faltar, e na Ucrânia também. E aí, essa falta de padronização começou a ficar mais gritante. Tá certo? Porque começou a depender muito mais desses veículos, hoje, a Ucrânia, pelo levantamento que eu fiz, tem mais de 110 tipos de veículos blindados, seja blindados carros de combate, seja veículos blindados de infantaria, seja veículos de transporte pessoal, né? Seja aqueles blindados sobre roda ou sobre lagarta, veículos blindados de engenharia para fazer desminagem, por exemplo, veículos blindados logísticos mesmo para fazer o reboque daquelas viaturas que estão danificadas ou que estão em pane, tudo isso 110 tipos diferentes, sendo que desses 110, 60 foram recebidos só ano passado. E quando a gente pensa numa frota, né, logística, numa frota de veículos, e esse monte de procedências, como está tudo novinho, tá beleza, mas com pouco tempo de uso, aquilo ali você começa a ficar sem peça de reposição. Normalmente, o que acontece se você não tem peça de reposição e o fornecimento disso é complicado, a burocracia é complicada, né? Você precisa desse apoio contínuo dos seus aliados, que é esse último tópico que está aí. Mas aí,
a burocracia começa a falar. Aí fico vendo ali na União Europeia, né, aquela Kaja Kallas falando, não, a gente vai conseguir 5 bilhões aí em suprimentos para que a Ucrânia está precisando. Eu estou ouvindo essa história dos 5 bilhões aí tem uns 6, 7 meses e não saiu até hoje. Os carros estão parados lá esperando as peças. Os obuseiros estão esperando munição, a antiaérea está precisando de munição, o tubo do canhão precisa ser trocado. E aí a coisa não rola. Né? Então, assim, essa diversidade de equipamentos, mas essa falta de padronização, que é o ponto central aqui da frota, vamos dizer assim, é crítico. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos, no Exército, por exemplo, nós temos 2 tipos de carro de combate. Tem o M60, que está quase que em desuso, aí, quase saindo, alguns poucos ainda temos aí, e tem o Leopard 1, de algumas 2 ou 3 tipos diferentes. Né? Então, assim, isso facilita a manutenção. Agora, se você tem 110 tipos diferentes, tá, isso gera um problema gigantesco, tá certo?